Se você já conseguiu conectar os dados no Power BI, trabalhou em cima dos dados, deixou organizadinho, mas ainda não sabe como transformar isso em algo útil, provavelmente você deve estar travado na parte mais importante. A maioria das pessoas chega até aqui com a base pronta, mas na hora de criar um dashboard acaba fazendo qualquer gráfico sem saber o que realmente precisa mostrar no dashboard. E o resultado disso são dashboards confusos que ninguém usa no dia a dia e não tem valor nenhum. Nesse vídeo eu vou te mostrar como pegar esses dados reais que vieram do seu SharePoint, que eu falo muito aqui no canal, e transformar isso em um dashboard simples, organizado, que realmente faz sentido para uma análise real. Para quem ainda não me conhece, eu sou Leonardo Stelft, trabalho com soluções na Microsoft e ajudo pessoas e empresas a estruturar os seus processos utilizando a Power Platform. Esse vídeo ele faz parte de uma sequência de 5 aulas que eu estou fazendo aqui no canal, te mostrando na prática como transformar dados em uma informação útil e usar isso para gerar resultado dentro da sua empresa. Então já se inscreve no canal, curte esse vídeo aqui e acompanha a série completa. A playlist está aqui na descrição para você não perder nenhuma aula aí. Então, se quiser aprender a criar um dashboard de verdade, vamos começar que eu vou te mostrar como começar do jeito certo. Vamos lá. Então vamos lá, essa aula aqui vai ser super prática para ensinar você a criar de fato o seu primeiro dashboard, mas com a ajuda da inteligência artificial, que é uma coisa que eu sei que ajuda muito hoje em dia e não dá para você desconsiderar. Então é o seguinte, aqui, nesse cursinho que eu estou fazendo para você, você já aprendeu a tratar os dados. Então, nessa aula daqui, o que eu vou fazer? Eu vou te ensinar, então, a conectar os dados e já a partir deles a gente vai começar a construir o dashboard. Eu vou considerar que você já tratou os dados, tá bom? Então, se você não sabe tratar, mexer com o Power Query, é importante ter assistido a aula número 2 da série. Vamos lá, então aqui, ó, dentro do meu Power BI, o que eu vou fazer? Isso aqui eu já fiz na aula anterior, mas eu vou fazer de novo. Eu vou acessar aqui o meu Power BI e eu vou conectar os dados. Essa é a primeira coisa que você vai fazer para começar um dashboard legal aqui no seu Power BI. Então você vai importar os seus dados de um Excel, de algum banco de dados. Então você pode clicar ou aqui uma vez e selecionar o arquivo, ou pegar de um outro lugar, que é o que eu insisto muito aqui dentro do curso, onde eu pego do SharePoint. Beleza? Nesse caso aqui, o SharePoint ele já vai trazer os meus dados bem organizadinhos. Mas caso você precise tratar, recomendo você assistir a aula anterior, caso seus dados estejam bem desorganizados. Tem bastante coisa para você ajustar. Então tá aqui, ó. Beleza? Essa aqui é a basezinha que a gente vai usar. É uma basezinha que a gente tem usado aqui nesse meu canal, onde a gente basicamente criou aplicativo no Power Apps usando ela, a gente integrou com o Power Automate, criou automação. Nesse caso aqui é só uma basezinha no SharePoint. Se você não sabe o que é SharePoint, aqui também tem aulas, uma sequência bem legal de 5 aulinhas para você aprender a usar isso aqui. É tipo um Excel melhorado, e quem aprende isso aqui, de fato, está muito na frente da galera. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou copiar esse cara aqui, igual eu já fiz na última aula. Vou conectar ele aqui e vou trazer os dados. Você poderia usar um Excel também, essa parte provavelmente você já sabe. Mas eu estou fazendo questão de trazer aqui, porque eu faço questão de você que está chegando por esse vídeo. Opa, não deu certo, vamos de novo. Você que está chegando nesse vídeo aqui, é muito importante que você saiba usar esses recursos, porque eles juntos trabalham muito bem. Tá? E nossa, quem aprende isso aqui, de fato, está muito na frente da galera. Então tá aqui os dados. Nesse caso aqui eu não vou tratar porque os meus dados eles estão bem organizadinhos já porque está vindo do SharePoint, mas caso você precise, você pode aí tratar eles em transformar dado que eu expliquei na aula anterior. Então vamos carregar os dados aqui e vamos de fato começar o nosso dashboard. Vamos lá, ó. Você que está começando o Power BI, está querendo criar uma análise simples aqui, o que você vai precisar saber aqui, ó? Essa aula eu não vou entrar muito em detalhe em muita coisa. Eu vou focar no que eu sei que é importante para você criar o seu primeiro dashboard, que eu sei que está tão afim aí. Então é o seguinte, ó, a primeira coisa que você precisa fazer quando você está criando um dashboard aqui dentro é saber o que você quer visualizar aqui dentro. E essa é a parte que mais pega a galera. Muita gente sabe até arrastar um dashboard, sabe colocar aqui, mas não sabe o que quer ver. E esse que é o maior problema. É a galera não saber o que você vai demonstrar aqui. Então, o que eu geralmente recomendo? Ó, isso aqui é uma dica bem legal para você aí que está começando, tá? Ou você que está um pouco em dúvida, o que você mostra aqui dentro? Então aqui eu não vou fazer um tour em tudo, eu vou focar no principalmente você criar o seu dashboard, mas para esse início, a gente precisa responder essa pergunta. O que eu vou trazer aqui? E muitas das vezes, o que você vai precisar fazer para poder chegar nessa conclusão? Você tem que olhar para os seus dados. Você tem que ver que informação que você tem aqui. Porque daí, com base nessa informação, às vezes você vai ter que criar novas informações ou já dá para você criar o seu dashboard. Então aqui, ó, se eu vir aqui no modo de exibição de tabela, aqui no cantinho, você pode ver os seus dados aqui de uma forma mais organizada, que é da onde você conectou seu Excel, seu SharePoint, que é o caso aqui,
e você vai ver que informações você tem. Então, nesse caso, eu tenho poucas informações. Essa aqui é uma base muito simples. É uma base onde eu tenho, por exemplo, qual que é o tipo da solicitação, quando que essa solicitação foi criada, o detalhamento da solicitação, a urgência, o responsável, quantidade de anexos, aprovador e o status, e também a hora da aprovação. Então, eu tenho bastante informação aqui. Então, com essas informações, eu posso criar os meus dashboards. O que eu vou dar de dica para você, ó? Isso aqui é uma dica legal para você aí que está começando, não tem ideia ainda. O que eu recomendo você fazer principalmente? Se você tem Microsoft, o que eu falo para você? Clica nesses 9 pontinhos aqui e você vai abrir o seu Copilot 365. Essa é uma dica bem legal que eu dou para a galera, porque a galera às vezes não entende o que dá para fazer. Tem tanta inteligência artificial que você escuta toda hora, em todo lugar. E aqui, ó, dentro do seu ambiente Microsoft já tem um, vamos usar ele. Você vai fazer o seguinte, ó. Isso aqui é uma dica bem legal para você, tá? Eu estou fazendo um jeito não tão convencional. Vou te ensinar a criar o seu dashboard de um jeito prático. Vamos dizer que você já sabe que dados você tem uma noção do que você quer demonstrar, mas você não tem ideia. Então você pode fazer o seguinte: você pode tirar um print dos seus dados aqui, você vai aqui para o seu Copilot e vai pedir para ele algumas ideias que ele pode trazer para você trazer para o seu dashboard. Então, por exemplo, você vai fazer o seguinte: ó, Copilot me gere ideias de visualizações que eu possa trazer, né? Possa trazer para um dashboard no Power BI. Esses são os meus dados. Não me importo muito se escrever certo aqui, porque a inteligência artificial corrige, e vamos mandar para cá. Vamos ver que tipo de visualização ele vai aconselhar a gente trazer para cá. Então vamos ver, ó. Ele está trazendo, ele já conseguiu identificar, então eu não preciso ficar escrevendo o nome das colunas. Ele vai trazer aqui para mim, ó, visão geral, cartões, KPIs, ó que interessante, algumas coisas que dá para trazer. Análise por status de urgência, então ele trouxe um outro gráfico para mim. Gráfico de ROAS, que ele deu algumas variáveis aqui para mim. Análise temporal. Então aqui eu consigo tirar algumas conclusões que eu posso trazer para o meu dashboard. Então aqui a gente consegue já tirar algumas ideias. Então, por exemplo, eu posso analisar por status de urgência. Isso é muito legal, acompanhar as tarefas. Porque essa basezinha aqui é uma base de tarefas no geral. Então, o que tem que fazer, se foi aprovado, se não foi. Então, aqui é uma ideia bem interessante. Vamos ver, análise temporal de volume e tendência, performance por pessoa. Então, eu consigo analisar por pessoa como é que está esse desempenho. Então, aqui, pessoal, a gente consegue tirar várias conclusões sobre o que você pode trazer para o dashboard. Claro que aqui são sugestões, não quer dizer que você vai seguir isso aqui, mas o Copilot já consegue te direcionar para o melhor caminho, para que você consiga já tirar algumas conclusões a partir dos seus dados. Isso é muito importante. Você entender se o que você quer ver tem nos seus dados e o que seus dados podem mostrar para você. Então, esse é um principal ponto que você tem que entender sobre o dashboard. O dashboard ele vai te mostrar o que você já tem, só que de uma forma melhor, mais otimizada, mais eficiente. Então, ele vai te dar vários exemplos aqui. O que geralmente eu gosto de fazer, pessoal? Eu já até fiz aqui, ó. Eu geralmente gosto de pedir para ele centralizar em um painel único as principais visões gerais sobre o que a gente vai construir ali, tá? Antes da gente ir para o Power BI, por quê? Vamos dizer que a gente vai do nosso Power BI lá no nosso arquivo, vou abrir ele aqui. A gente vai provavelmente criar várias páginas. Então aqui embaixo você vai ver que você tem uma opção, você pode ir criando páginas aqui. Então o que eu gosto de fazer aqui, que é o objetivo que eu quero fazer com você nessa aula, é fazer você criar o seu primeiro dashboard. Então a gente vai criar uma página única aqui dentro dele. Se você quiser criar mais, aí vai com você. Então eu pedi para ele fazer o seguinte, ó. Eu pedi para ele centralizar tudo, as principais visões que a gente precisa. Então o que ele sugeriu aqui para a gente, ó? Ele sugeriu a gente trazer alguns indicadores, como por exemplo o total de solicitação, o que foi aprovado, o que está em aprovação, percentual de urgência, tempo médio de aprovação, isso é bem legal ter aqui também. Então, a gente consegue tirar algumas conclusões, isso é legal, aqueles cartõezinhos, né, que a gente consegue trazer. Vai ficar mais visual para você daqui a pouco, tá? Então, eu vou mostrar para você no detalhe. Bom, o que mais que ele sugeriu aqui para a gente, ó? Uma situação atual, então um gráfico de coluna de status. Então, eu consegui acompanhar ali quantos itens tem em cada status, e a urgência dele para você poder analisar ali com relação em cada status o quão importante está cada um. Vamos dizer que a gente tem 5 pendentes e todos são urgentes, então você tem que tomar cuidado, consegue analisar rápido, entende? O que mais que ele trouxe aqui que é legal? Então, nesse caso, o perfil das solicitações. O que mais chega? Ó, que massa! Então, você consegue ver a categoria da solicitação e quantas solicitações a gente tem. Então, num gráfico de barras horizontal. Mais um que ele trouxe é a tendência, ó, gráfico de linha.
Então a gente consegue acompanhar quantas solicitações por mês tá ali dentro. Eu entendo que são por mês, a gente pode definir o período, mas tem mais uma informação legal aí. A distribuição por carga de trabalho e uma tabela resumo. Bom, eu acho que tá legal. A gente pode ver ali, ó, o responsável com as solicitações por pessoa. Então, dos meus dados, o que que o chat fez? Ele olhou e falou, ó, dá para chegar nessa visualização com os dados que você tem aí. Então, vamos fazer isso, beleza? Então, qual que é o primeiro passo agora, depois de você definir o que que você vai criar dentro do seu Power BI? O que que você tem que fazer? Eu vou te explicar um pouquinho como é que te chega em cada visão, mas para isso a gente vai precisar criar um design para isso, fazer um negócio mais bonito. E eu vou te ensinar isso, tá? Então é o seguinte, como é que eu vou tocar aqui com você? A minha ideia vai ser te ensinar a usar os gráficos e a chegar nas visões, mas eu quero que você já chegue num visual moderno, um visual que não seja um visual padrão, ó. O que que é um visual padrão? Ó? Vou colocar um gráfico rapidinho aqui, e para isso, o que que eu vou fazer? Ó? Vou colocar aqui, vou selecionar duas colunas que eu tenho aqui, só para a gente poder fazer a contagem aqui, ó. Então, só para a gente ver de uma forma breve aqui o dashboard. Ó, isso aqui é um dashboard feio. O que que é um dashboard bonito? Vamos lá. Você vai começar a construir um negócio legal aqui, tá? Vamos fazer um dashboard bonito. Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Vamos ver, ó, esse aqui, ó, olha que legal. Olha que bonito esse dashboard, um dashboard escuro, com umas cores, bem organizado. Então isso aqui é um dashboard legal. Ó, isso aqui é um dashboard bonitinho também, com cartões ali, os gráficos. Então eu quero te ensinar a já construir um dashboard profissional. Esse é o objetivo com você. A gente vai criando essas visões juntos aqui, beleza? E para isso, pessoal, o que que eu vou sugerir para você? Ó, essa é uma dica de ouro. Poucas pessoas falam isso, mas é um diferencial dessa aula, presta atenção. Para você poder começar o seu Power BI, é legal você se inspirar em um modelo, você ter já um painel no fundo que você consiga saber onde você vai colocar os gráficos. Então, o que que eu sugiro para você? Ó? Você vai fazer o seguinte, você vai abrir o teu ChatGPT, que é uma ferramenta que particularmente eu gosto muito. Tem muita gente que fala das novas inteligências artificiais e que tem várias ferramentas que estão chegando, então enchendo de opções aí para você. Você vai usar a que você quiser. Eu gosto dessa aqui, para mim funciona muito bem, e é isso que eu vou usar. Então vem comigo aqui, ó. O que que a gente vai escrever no seu chat GPT? E ó, detalhe, a minha conta que eu estou usando aqui, essa aqui é a gratuita, tá? Então estou usando uma conta gratuita para você não ter desculpa, ó. Você vai fazer o seguinte, para você poder começar o seu dashboard, eu gosto de criar uma tela bonita no fundo para eu só ir colocando os gráficos e chegando nas visões. E para isso, pessoal, o que que eu faço? Geralmente, eu venho aqui, eu peço para ele criar um mockup, que é basicamente uma tela ali, um background, uma tela de fundo, que eu consigo colocar os gráficos num Power BI. Então, geralmente, eu venho aqui e eu peço para ele, eu peço o seguinte, chat, me gere uma imagem de plano de fundo para um Power BI. Nela, eu vou colocar alguns dashboards, filtros e também cartões, tá? Pode escrever dessa forma aqui. E aí você vai passar aqui alguns critérios. Então você vai falar para ele, por exemplo, deixe espaço vazio para eu colocar os gráficos. Você vai pedir outras coisas aqui, você tem que definir para ele o que que ele vai ter que fazer aqui. Então, por exemplo, eu quero esse plano de fundo, eu quero que ele coloque a logo da minha empresa, por exemplo, ó, coloque a logo da minha empresa e siga a paleta de cores dela. Olha que legal. Então aqui ele já vai conseguir. Então eu vou pegar aqui a paleta de cores da minha empresa. Então aqui, ó, vou jogar a logo da minha empresa aqui, da Slim, então ele já vai conseguir seguir. E aqui a gente pode pedir mais coisa. Nesse caso, eu vou usar esse prompt padrão para você ver o que que vai sair. E depois eu vou usar um outro que é muito mais avançado, que eu criei justamente para isso. Então, ó, assim que ele gerar a imagem, eu já volto com você. Ah, olha só, ele criou pra gente aqui. E olha que bonito que ficou isso aqui, pessoal. Vou baixar esse cara aqui, ó, só para você ver como é que ele ficou. Então vamos baixar ele aqui. Não tá deixando, vou jogar para cá, ó, baixou, beleza. Vamos entrar nele, ó, olha que da hora. Então ficou bonito, olha, ele criou um dashboard escuro. Aqui ele deixou umas opções para eu poder colocar alguns filtros, alguns lugares, algumas coisas que eu possa adicionar. Uma dica que eu dou, pessoal, acabei não falando para você, mas você pode pedir para ele se inspirar nessa visualização que você vai criar. Então você pode dar um Ctrl C aqui e dar uma alteração nessa mensagenzinha aqui e colocar o que que você vai trazer nele. Por exemplo, eu vou colocar essas informações aqui no dashboard. Assim ele já consegue te dar uma ideia, ele já consegue adaptar um pouco melhor
por que você vai fazer. Então, ó, vamos esperar agora, assim que gerar, a gente vê, mas ó, essa é uma dica legal, tá? Junta os dois, fala o que você vai colocar e pede algumas coisas para ele. Seguinte, o dashboard que ele vai gerar aqui para mim, eu vou dizer que ainda não é o ideal. Eu vou te mostrar como é que você pede ali, eu tenho um jeito certo de pedir, que ele gera exatamente o modelo que eu quero. Mas eu já mostro, ó. Vou esperar e já volto aqui. Olha só, pessoal, ele criou aqui e esse já ficou muito melhor, sem sombra de dúvidas. Olha aqui, ele já trouxe a logo da minha empresa, ele trouxe uns botões se eu quiser navegar. Não vou fazer nessa aula, tá? Aqui ele mudou de cor, eu poderia pedir para ele trocar. O intuito aqui é só você entender que você pode criar uma parte de trás para ele, para que você consiga colocar os gráficos, que é o que a gente vai fazer. Só que assim, pessoal, é o seguinte, aqui você vai ter que ficar pedindo até você chegar no melhor modelo. E eu tenho um modelinho que eu gosto de fazer, que é um prompt, né, que é uma mensagem padrão que eu criei justamente para facilitar esse processo de criação de imagem do plano de fundo. Então, o que eu faço aqui, ó? Então, eu tenho essa mensagenzinha que eu colo aqui. Essa mensagem ela está disponível no meu curso que eu tenho de Power Platform. Então, lá no módulo de Power BI, eu tenho todo esse script aqui para você poder usar. Mas resumindo, o que eu falo? Ó, já tem um monte de texto que está escrito aqui e eu só altero algumas coisas. Então, por exemplo, eu estou dizendo qual que é o idioma, qual que é a logo dele aqui, por exemplo. Então, aqui vai ser a logo da imagem, ó, logo da imagem. Aqui, qual que vai ser as cores principais? Eu vou colocar da logo também. Qual que vai ser o cartão e os títulos? Aqui, pessoal, é muito legal porque eu posso passar já quais que vão ser os cartões dele, ou não, ou eu posso só passar e pedir para ele seguir a minha base de dados. Como eu já tenho, eu vou pedir para ele seguir isso daqui, tá? Então eu vou dar um Ctrl C direto aqui em tudo, igual eu falei, e aí eu vou pedir para ele fazer o molde aqui. Então esse cara, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou apagar esse cara, apagar ele. Eu vou colocar aqui para baixo tudo o que vai ter que ter, ó. Então, dei o Ctrl V, vou jogar para ele, assim que ele processar, eu já volto. Então, isso aqui é um prompt segredo aí para você poder criar o dashboard que você quiser ali da parte de trás, né? Não é os gráficos, isso aqui é só o background, o plano de fundo. Então, vamos ver como é que vai ficar. Ah, olha só como é que ficou. Vamos ver. Nossa, ficou bonito, hein? Esse aqui não tem o que fazer. Olha que bonito. Tem aqui os filtros aqui em cima que a gente vai colocar. A gente tem os cartõezinhos que a gente vai trazer ali, que foi o que a gente pediu para o chat. A gente tem aqui o gráfico de situação atual, perfil da solicitação, tendência, distribuição de carga e resumo da solicitação. Esse cara aqui eu não gostei tanto, e às vezes tem que pedir para ajustar, não tem muito o que fazer. Seria legal de colocar um gráfico aqui no canto e outro gráfico aqui no canto. Então acho que eu vou só pedir para ele corrigir isso aqui e vamos ver o que ele faz. Vamos lá. Bom, pedir para ele aqui refazer a mesma imagem, só que com a parte de baixo ajustada. E olhando aqui agora, parece que ficou bem bom. Só teve uma coisa que eu percebi que, infelizmente, ele acabou alterando a logo. Isso aqui eu vou alterar dentro do Power BI, porque eu acho que não compensa perder tempo aqui, ou enfim, correr o risco de ele errar ou errar alguma coisa diferente. Então eu vou manter dessa forma aqui, vou baixar esse carinha aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu Power BI, ó, siga os meus passos, hein? Você vai clicar agora nesse carinha aqui, clica nele, você vai clicar em tela de fundo, procurar, e agora você vai pegar essa imagem aqui, beleza? Do chat GPT. Pode deixar 0% aqui, e eu vou colocar aqui em preencher. Haha, olha agora que legal que ficou. Então agora a gente tem o plano de fundo ali. Esse cara eu posso tirar. Vai ficar essa imagenzinha aqui agora temporariamente. E aí para a gente tirar ela, a gente só precisa adicionar alguma coisa. E para isso, vamos fazer o seguinte, ó. Vem comigo aqui, ó. Aqui na direitinha, você vai pegar e você vai clicar esse carinha aqui, ó. Eu já explico o que que ele é, eu vou falar para você o que que é cada coisa. E ele vai ser o filtro, tá? Então pode colocar ele lá em cima aqui, ó, bem aqui em cima e encaixa ele dentro da caixinha que gerou aí, tá? Então essa parte fica com você, tá bom? Aqui eu só queria mostrar primeiro como é que ficou aqui esse nosso design. Eu vou alterar esse cara daqui agora rapidinho, mas em geral tá aqui. Agora é só a gente colocar os nossos gráficos. Essa é uma dica muito legal porque economiza muito tempo. Você pode até desenhar, colocar campos aqui, mas eu acho que com a ajuda da IA acaba facilitando muito, agilizando muito o processo, né? Então aqui o que eu vou fazer? Só para tirar esse símbolo. Eu vou colocar aqui uma forma branca, porque a minha logo ela é transparente. Então eu vou colocar uma forma aqui só para ficar na frente, beleza? É uma gambiarrazinha, mas funciona, é isso que importa. Então, vou deixar ele branco aqui,
Ó lá, ficou com uma borda, deixa eu tirar aqui a borda, beleza, ó. E agora eu vou jogar aqui para dentro uma imagem, que é a imagem da minha empresa, né? Então, vou carregar a imagem aqui, beleza, carreguei, e agora eu vou jogar lá para cima, ó. Ah, agora ficou legal, hein? Pessoal, uma dica legal, quando você for fazer aquilo ali, que é o prompt para você criar esse cara aqui bonito, uma dica importante é a seguinte: dependendo das vezes, você vai querer modificar os textos aqui dentro. Então, às vezes, peça para ele não trazer o texto dos títulos aqui, porque daí você pode modificar dentro do teu próprio arquivo aqui. É uma dica legal que também funciona, beleza? Bom, agora com o Power BI pronto, essa parte de layout aqui, é a hora que a gente começa a trabalhar. Lembrando que você vai posicionar, você vai customizar do jeito que você quiser, porque eu estou te ensinando um jeito mais rápido da gente chegar no que a gente precisa. Beleza, pessoal? Então vamos lá, eu vou explicar para você cada uma das visões que a gente vai chegar, qual o gráfico que a gente vai usar para de fato chegar no resultado final. Então vem comigo. Então vamos lá, pessoal, agora eu vou fazer um tutorial rapidinho para você sobre as coisas mais importantes aqui que você precisa saber sobre o Power BI nessa aula daqui. Então, quando a gente vai construir um Power BI, a gente precisa entender o que a gente quer mostrar, a gente precisa entender como a gente vai mostrar, mas primeiro você precisa entender também como que os gráficos funcionam, como é que o Power BI funciona. Até agora eu só conectei a base, coloquei uma imagem no fundo e agora a gente vai começar a brincar, tá bom? Então, já decidimos o que a gente quer, agora é hora de a gente começar a construir. Então vamos lá, pessoal, o que eu quero que vocês entendam aqui, ó? Primeiro, para você aprender a usar o Power BI. Bom, o Power BI ele tem essa organização aqui de visualizações, que é basicamente os gráficos que você pode jogar aqui para dentro, e cada gráfico tem uma especificação e uma forma de usar. Aqui dentro, além dos gráficos, a gente também tem, então, ó, essas primeiras fileiras aqui, ó, é tudo gráfico isso aqui. E aí tem alguns que a gente tem que são diferentes, que não são gráficos tão tradicionais. Então a gente tem, por exemplo, um gráfico de mapa, que você vê o mapinha ali dentro. Você tem um velocímetro ali, né, aquele contador que você consegue ver um percentual de quanto tá. Você tem um cartãozinho, que basicamente são esses números que a gente vai colocar aqui. E a gente tem os KPIs, que também são bem legais, que ele mostra para cima e para baixo. Cada um tem uma forma de usar. O que a gente vai fazer aqui vai ser um dashboard mais simples, mas que já te entrega bastante coisa do que você precisa, tá bom? A gente tem filtros, que é o que a gente vai usar aqui, que basicamente permite a gente interagir com o nosso Power BI inteiro aqui. Então, quando a gente coloca um filtro, a gente pode filtrar e tudo se mexe. Você vai ver que legal que é. Uma tabelinha, que é a que a gente vai usar. E alguns códigos que você pode colocar em R, em Python. E outros gráficos aqui que são bem legais, gráfico de hierarquia. Aqui é o gráfico também de metas, você pode colocar metas aqui dentro. Tem alguns recursos novos. Tem filtros mais novos aqui que você pode colocar com um botão. Então, eu vou explicar aqui alguns que são os que a gente vai usar para essa aula, tá bom? Então, aqui são os gráficos. Quando a gente coloca um gráfico, ou naturalmente, né, sem selecionar nada, você tem geralmente esse papelzinho com um lapisinho. E aí ele permite você customizar a tua tela, tem um monte de customizações aqui. Eu vou nas principais que a gente vai usar para essa aula, para a gente criar esse dashboard, mas eventualmente a gente pode evoluir aí com mais coisas. Então você vai aprendendo o que dá para customizar e você entra em detalhe. Beleza? E aqui na direita, pessoal, a gente tem as nossas bases e todas as colunas da nossa base de dados que a gente vai usar para poder trabalhar, tá bom? Então é basicamente isso que a gente vai usar aqui. Então é basicamente as mesmas colunas que a gente viu aqui no canto, né? Então aqui é onde a gente vê todas as colunas da nossa base, beleza? Bom, vamos começar o trabalho aqui, vamos começar a criar esse dashboard e para isso é legal a gente ver lá na nossa IA o que a gente estava trabalhando. Então, o que a gente falou que a gente ia fazer, né? Então vamos primeiro aqui, ó, quais são as primeiras coisas que ele fala para a gente aqui, ó? Bom, a primeira coisa seria legal a gente ter os indicadores, os KPIs, que é basicamente o quê? Esses numerozinhos que ficam aqui em cima, né? São números soltos que basicamente representam alguma coisa. Então, os KPIs, pessoal, a gente chega com esse carinha aqui, ó, 1, 2, 3, tá? Então, a gente pode clicar nele, a gente vai arrastar ele aqui, ó, vamos encaixar ele ali, ó, para ficar bem no cantinho. Eu vou encaixar ele aqui, ó, fica bom assim, bem espaçado. Então, tá lá, ó, ele tá aqui dentro, tá? Dica importante, pessoal, durante a aula aqui, o que eu vou fazer? Eu vou chegando nas informações e junto com elas eu vou mexendo no design para ficar de acordo com o que a gente está vendo aqui ali atrás, para ficar bonito. Então esse cara aqui, ó, o que eu vou fazer? O que você tem que entender? Sendo bem sincero, todo gráfico que você colocar, você pode arrastar colunas para ele e aí você consegue chegar em alguma informação. Então nesse caso, pessoal, a gente vai usar esse cartãozinho aqui. E esse cartão aqui mostra esses números para a gente. Então aqui, ó, o que a gente quer colocar aqui nele, ó? Total de solicitações. Como que eu coloco aqui? Bom, eu tenho que entender. O total de solicitações é basicamente ele precisa contar
todos os itens que tem na base, concorda comigo? Então, eu vou aqui achar minha coluna. Eu não vou ter uma coluna, nesse caso, de contagem, por exemplo, uma coluna de soma de itens, porque a gente precisa chegar a um cálculo mais avançado que envolve DAX, que é a fórmula dentro do seu Power BI. Isso a gente vai fazer na próxima aula aqui da nossa série. Mas a gente consegue chegar em algumas informações aqui também, de um jeito muito parecido. Tem algumas limitações, tem alguns probleminhas, são coisas que eu vou falar na aula de DAX lá, que te dá mais cenários. Mas aqui a gente já consegue chegar. Então, para eu poder chegar no total de solicitação, eu vou clicar no cartãozinho, vou ali na direita, eu vou pegar o ID, tá? O ID porque ele tem uma opção, ó, toda coluna que se joga aqui, você vai ver que ele tem um menuzinho aqui, ó. E aí você pode interagir, escolher como é que você quer que apareça. Quando a gente quer que ele mostre somente o valor todo, pode usar contagem aqui, ó, que já está super suficiente, tá bom? Nesse caso aqui já vai funcionar. Bom, pessoal, aqui, ó, dica importante. Agora, você tá vendo que o cartão ele ficou meio esquisito? Então, agora é a hora que eu vou começar a manipular um pouquinho para você entender onde a gente chega em cada coisa. Então vamos lá, ó. Esse cartãozinho aqui, pessoal, a gente tem que mexer nele para ele ficar melhor. E como é que a gente mexe? A gente clica uma vez nele, clica nesse carinha aqui em cima e a gente vai mexer nas opções. Eu não vou entrar em todas, vou clicar nos 3 pontinhos aqui, ó, e vou clicar em expandir. E a gente vai mexer nele. Então, para você chegar no design que eu vou chegar no final, repita o que eu vou fazer, ó. Então, layout eu vou manter aqui, tela de fundo eu vou tirar. Vamos ver o que mais que eu posso tirar aqui, ó. A borda eu vou tirar, ó, já saiu a borda. O que mais que eu posso tirar? O divisor eu vou tirar também. Tela de fundo eu vou tirar também. A única coisa que eu vou deixar é o valor, ó. O valor eu vou manter aqui, ó. Cadê? Vamos ver. Valor eu vou deixar aqui, ó. Beleza. Label eu vou tirar também. E deixa eu ver, acho que aqui tá suficiente já. Não preciso de mais. Aí, pessoal, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dele. Olha lá, para ele ficar encaixadinho ali, ó. Tá vendo que ficou legal? E você pode ver que ele tem um fundo branco ainda. Então, para tirar, eu vou aqui no cantinho, geral, e eu vou pegar aqui em efeitos e vou tirar o fundo, ó. Agora ficou massa, ó. Vou arrastar um pouquinho para cá, deixar ele mais centralizadinho. Na verdade, eu vou deixar ele assim, ó. E aí aqui no canto, eu vou mexer na propriedade dele de preenchimento. Vou deixar 0 aqui no canto, para ele ficar mais próximo. Beleza. E agora, além desse carinha aqui também, eu vou vir aqui em cartão, eu vou aqui em preenchimento e eu vou deixar 0 aqui também. Porque daí ele fica mais coladinho ali, ó, tá vendo? Então assim já fica um pouquinho melhor para a gente poder trabalhar. Enfim, conforme as informações forem atualizadas, ele vai sempre ir para a direita, tá bom? Então esse aqui é o total. Ah, Léo, como é que eu tenho certeza se esse é o total mesmo? Você pode clicar aqui em modo exibição de tabela e como tá ali, ó, tá vendo? Tem 15, então aqui deu certo, beleza? Tem outras formas também, mas aqui é o jeito mais prático, tá, pessoal? Outra coisa que a gente vai fazer aqui também, ó, vou dar um Ctrl C nesse cara e vamos chegar no próximo. Então, um já foi. Vamos para o segundo aqui, ó. Vamos encaixar ele aqui, beleza, e vamos ver. O que que a gente tem que fazer agora, ó? Solicitação aprovada. Então, pessoal, aqui a gente começa a chegar nos conceitos um pouquinho mais difíceis, tá? Que aí, dependendo do que a gente quer chegar, às vezes a gente precisa usar uma formulazinha extra para chegar no número. Nesse caso, eu vou ensinar o jeito mais simples, e tem jeitos mais complexos que funcionam e desempenham melhor no seu Power BI, tá bom? Então aqui, ó, pessoal, ele está trazendo os 15. Como é que eu seleciono só o que está aprovado? Ó, que legal. Cada cartão, cada gráfico que você vai adicionar aqui, você pode clicar uma vez nele. E aqui na direita, ó, tá vendo que tem a opção de filtros? Você pode clicar aqui, filtro nesse visual aqui, ó. Então aqui eu vou arrastar a coluna que eu quero filtrar. Bom, a solicitação aprovada, eu estou olhando para o status, porque é o status que define se está aprovado ou não. Então eu vou arrastar o status para dentro do filtro. O filtro basicamente deixa eu filtrar isso aqui que eu estou vendo por alguma coisa. E olha que legal aqui, ó, adicionei ele aqui dentro, tá vendo aqui? Então eu posso selecionar qual que eu quero ver. Nesse caso eu quero aprovado. Olha lá, cheguei na informação, tá bom? Então toda vez que vir um item aprovado, ele cai aqui automático. Beleza. O que mais, pessoal? Depois da solicitação aprovada, a gente tem solicitações em aprovação. Mesma coisa, copiar, colar aqui, vamos jogar ele para cá. E aqui, pessoal, eu vou trocar, ao invés de aprovado, eu vou colocar em aprovação, ó. Isso é um ponto legal, pessoal. Se você mostra sua base de dados para o Copilot, que nem a gente fez no começo, ele consegue ver as opções e já te sugerir algumas opções de cartão com base nos seus dados. Então isso é uma coisa bem legal que ele consegue trazer para você. Legal, agora vamos para percentual de urgência alta. Esse carinha aqui é um ponto extremamente importante. A gente tem um pequeno problema. A gente vai precisar usar DAX para poder chegar nesse cálculo. Então, toda vez que você precisar chegar em cálculos que envolvem mais de uma coluna,
para chegar num valor, somente o filtro já não vai ser suficiente, porque a gente precisa olhar para duas coisas e realizar uma operação matemática. Então, nesse caso, o que que a gente vai fazer? Ó? Eu vou deixar ele por último, porque como é um assunto que eu vou explicar na próxima aula, eu já consigo dar uma ideia de como é que a gente chega nessa informação aqui. Na próxima a gente destrincha um pouco mais. Mas resumindo, é um cálculo relativamente simples, que ele quer o percentual de urgência alta, então a gente tem que pegar quanto que o alto representa dentro de todas as solicitações. Então a gente vai pegar, vamos dizer que a gente tem X solicitações em alta, e como é que eu posso saber isso? Eu vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V aqui, né, só para ele ficar ali, mas depois a gente vai chegar nisso. Vou tirar o status e vou jogar a urgência. Você já entendeu que eu posso filtrar? E vamos dizer alta aqui, ó. Então, o alta, a gente tem 7, mas quanto que 7 representa do total? Então, eu vou tirar o filtro, a gente tem 15. Então, a conta normal seria 7 dividido por 15. E a gente multiplica por 100 para ter o percentual. Nesse caso, ainda não vou usar, tá bom? Porque a gente vai ter que usar a formulazinha. E o tempo médio de aprovação, basicamente, é a média de tempo total para a realização da aprovação. E isso aqui, pessoal, a gente também precisa fazer um cálculo, que seria o quê? Seria basicamente a data da aprovação, data e hora, menos o tempo inicial da solicitação, né? Quando eu criei para quando foi aprovado. Então, a gente tem um gap aí de tempo, então a gente precisa fazer um cálculo também. Nesse caso, eu não vou chegar ainda, então esses dois vai ficar para o final. Vou até deixar em branco aqui para eu não esquecer, tá? E lá no final a gente mexe com ele para fechar esse cara. Então, pessoal, olha que legal que tá ficando o nosso Power BI. Vamos diminuir aqui, ó. Olha que bonito que tá esse painel. A gente já consegue ver ali o total de solicitações, o que foi aprovado, o que está em aprovação. Isso aqui, pessoal, é dinâmico, tá? A gente vai chegar, você vai entender. Quando a gente colocar os filtros, você vai ficar maluco com o que dá para fazer aqui com esses caras. Então, beleza, vamos continuar aqui, ó, que tem bastante coisa para a gente fazer ainda, né? Então, vamos lá. Bom, qual que é a próxima coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vamos direto para os gráficos agora, porque o gráfico também é legal. E aí, com isso, eu vou explicando para você como é que a gente usa. Então, o cartão você já entendeu. Eu acho que na prática fica mais interativo, né? Fica mais intuitivo de entender. Então, o cartãozinho, basicamente, ele armazena um valor que a gente pode manipular esse valor para chegar na informação que a gente quer. A gente manipula do jeito mais simples possível, onde a gente pegou, colocou o cartão e só filtrou o cartão. Só que a gente pode aplicar filtros um pouquinho mais complexos para chegar num campo, numa coluna aqui, que ela vai ter esse valor direto já. E para isso a gente precisa usar as formulazinhas para chegar neles. E isso é um conceito que envolve DAX. Dá para usar muita inteligência artificial para ajudar, mas não é o intuito dessa aula, que é só te mostrar como é que você chega numa visualização simples que já funciona e dá uma prévinha de onde dá para chegar com o DAX, beleza? Então vem comigo aqui, ó. Na situação atual do fluxo, a gente vai querer o quê? Status por urgência. Então a gente quer saber a quantidade total por status e a gente quer usar a urgência. Aí você vai falar para mim, tá, Léo, será que é isso mesmo? Vamos ver lá no nosso Copilot o que ele falou. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, situação atual do fluxo, status por urgência. O que ele está falando aqui para a gente? Ó, eixo X é o status, valores, contagem de solicitação e a legenda. Ó, ele já trouxe para a gente tem que fazer. Então vamos lá, pessoal, qual que é o gráfico que a gente vai usar aqui nesse caso? Bom, ele indicou colunas empilhadas e eu concordo, porque vai ficar melhor, vai ficar mais bonito. Então vem comigo aqui, ó. Vou lá para o Power BI, a gente vai usar esse gráfico aqui, ó, colunas empilhadas. Vamos posicionar ele aqui dentro do seu Power BI. Olha que simples, cara. Depois que a gente faz o design, fica muito simples a gente conseguir adicionar aqui, ó. Então ele ficou ali encaixadinho já. O que que a gente vai jogar aqui para dentro? Bom, ele falou para eu jogar nesse gráfico, ó, tem que selecionar ele. No eixo X é para olhar o status. No eixo Y, a contagem, que eu vou usar a coluna de ID. E na legenda ele falou para usar a urgência. Vamos ver como é que vai ficar? Puta, ficou massa, hein? Olha que legal. Então a gente já consegue ver o total. Eu vou dar umas dicas de design agora para ficar mais bonito para você, para funcionar melhor, para você enxergar melhor, já que já tem título aqui, tem algumas coisas que dá para tirar. Então, ó, o que que eu aconselho? Já tem o título? Vamos tirar o título. Então vamos lá, formatar o visual. Vamos achar aqui, no geral, o título, vou tirar. Beleza. O que mais que dá para tirar, pessoal? Eu já sei o que eu estou analisando, que é o status, né? Então, nesse caso, o que eu posso fazer? Eu posso tirar essa coluninha do lado aqui, ó, contagem de D. E para isso, eu vou clicar aqui, coluna eixo Y, e eu vou tirar o título. Beleza, ó que bonitinho que ficou. Aí sim, hein? E agora, pessoal, se você quiser, dá para tirar o status também, que é bem intuitivo, né? Qual que é o status, então eu vou tirar. E dá para tirar a urgência se você quiser. Eu vou tirar também. E para tirar o status, eu vou aqui no eixo X e eu vou tirar o título do eixo X.
Ah, olha só que legal que ficou. Nossa, agora ficou bom. Então aqui, eu vou até encaixar um pouquinho melhor aqui, ó. Já fica legal, ó. E aí aqui, pessoal, o que que eu vou fazer? Você viu que eu cobri essa setinha roxa? Então agora é só uma perfumaria que eu vou dar de dica para ficar legal. Então, gráfico de barras, o que que a gente vai fazer? O que a gente pode customizar, ó? Eu vou customizar aqui a legenda, porque eu tô vendo que a urgência não tá com o texto, né, o acento. Então, em legenda eu vou clicar aqui, texto, ou melhor, título, eu vou colocar lá, aqui ó, urgência. Se você falar pra mim, tá, Léo, mas precisa do título? Você pode tirar o título também, ó, fica bom. Acho que eu vou até tirar porque ficou até melhor, né, pra gente poder saber, ó, o que que é alto e o que que é média. Já tá no título ali, e ficou excelente. Beleza, o que mais que dá pra fazer aqui, ó? No formatar visual, eu vou pegar e eu vou colocar rótulo de dados. Eu gosto bastante para eu poder ver o número aqui, ó. Fica bem legal de você visualizar. Total também dá, se você quiser tirar, ó, só deixar o total, que também quando você passar o mouse em cima, ó, ele já mostra para você ali. Nesse caso, faz o seguinte, eu vou deixar o rótulo de dados dentro também, para eu poder ver quanto que tem em cada um. Beleza? Acho que fica legal. E aí, aqui para fechar, pessoal, eu acho que aqui já está praticamente 100%. Eu vou pegar e eu vou clicar em formatar, geral, e eu vou tirar em efeitos o plano de fundo, ó. Nossa, agora ficou bom, hein? Acho que na verdade dá até para colocar as cores. A gente vai mexer nisso aqui junto. Mas ó, que legal, que bonito que já está ficando, ó. Então, o gráfico já consigo ter essa informação na hora com relação ao total. Então, o gráfico está praticamente pronto. Tem muita gente que vai ficar bravo comigo, falar que eu estou indo pelo caminho mais fácil e tudo mais. Hoje, as coisas estão um pouquinho mais simples já. A gente consegue chegar em resultados legais de uma forma rápida. Então, se você está gostando até aqui, por favor, peço que você curta o vídeo aqui, porque isso me ajuda muito a trazer mais conteúdo desse, né? Porque é fácil, né? Você viu que legal? Então, beleza. Vamos customizar um pouquinho mais o gráfico aqui, ó. Vou clicar uma vez nele, vou lá em formatar. Tem muita coisa que dá para mexer, mas eu vou mexer aqui só nas colunas. E olha que legal, pessoal, quando a gente clica em coluna aqui, tá vendo aqui? A gente pode selecionar qual coluna que eu quero. Então, ó, por exemplo, eu quero a coluna alta, né? Nesse caso não chega a ser coluna, né? Porque a gente está olhando a urgência, mas tudo bem. Então vamos lá. O que que for alta aqui, eu quero deixar, por exemplo, um vermelhinho. E o que que for baixa aqui, ó, ou média, né? Eu vou deixar um laranjinha. Ou até um amarelinho, se for o caso, ó. Olha lá, um sinaleiro, né? Então agora, quando eu chegar aqui e bater o olho, eu já vou ver que a gente tem em aprovação, ó, 5 solicitações que estão pendentes de aprovação. Então isso é importante para que a gente consiga saber o que que prioriza, ó. Se a gente olha e fala que tem bastante coisa alta que não está indo para frente, então a gente consegue chegar na conclusão disso já, beleza? Vamos pro próximo aqui. Acho que esse aqui matou, né? Ficou bem legal, ficou bem intuitivo. De novo, se quiser customizar mais, tem mais opções lá. Dá uma exploradinha, mas eu acho que aqui já ficou legal. Vamos pro próximo aqui. Então vamos continuar lá. Agora a gente quer o quê? Perfil das solicitações. O que que mais chega? Não tô lembrando o que que é. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Gráfico de barra horizontal. Ok, é um gráfico de barra diferente. Então a gente vai pegar o gráfico que ele fica de lado. E aí o tipo da solicitação e a quantidade. Então a gente quer analisar que tipo de solicitações está chegando para a gente. Então, uma coisa que a gente pode olhar é a nossa base aqui, só para ver o que a gente está olhando, ó, tipo de solicitação, beleza? Então aqui eu vou adicionar um gráfico de barras lateral. Então eu vou aqui, ó, gráfico de barras empilhadas, é esse aqui que a gente quer, encaixa ele aí dentro. Pode deixar na mesma altura aqui, ó, encaixa ele legal. E aqui eu vou colocar, então no eixo Y, que é esse eixo daqui, eu vou querer o quê? O que que ele falou para a gente lá, ó? Tipo de solicitação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou achar o tipo de solicitação e vou jogar lá. E no eixo X, galera, eu quero só a quantidade, né? Então tá aí, ó. Então eu consigo analisar dessa forma. Dica legal, ó, se você quiser, você pode copiar a formatação de um item, por exemplo, e você pode colar nele. Então, ó, vou selecionar uma vez nele aqui, clico aqui em cima em pincel de formatação e colo nele, ó. Já organiza um pouquinho melhor pra gente, já acelera um pouco o nosso trabalho aqui. Então, já fica um pouquinho melhor. Concorda comigo? Beleza, vou aqui na direita, vamos dar uma customizadinha nas barras aqui, ó. Então, nesse caso, ó, eu não vou selecionar algum tipo de categoria, mas você poderia, porque senão vai ficar muito colorido esse gráfico. Mas eu vou colocar aqui, por exemplo, uma corzinha padrão. Pessoal, você pode customizar em FX a cor também. Não vou fazer nesse caso, porque é uma regra lógica que você pode colocar. E essa regrinha ela consegue manipular em que cenário vai aparecer a cor, então fica mais fácil, mas não vou fazer isso agora, tá? E coisa que eu vou fazer, vou deixar uma corzinha aqui parecida com a Slim ali, mas eu também não vou entrar muito em detalhe. Você pode clicar em mais cores e colocar o hex da cor da sua empresa.
Eu acho que tá bom aqui essa cor. De novo, você customiza do jeito que você quiser, né? E aqui, ó, a gente já consegue ver, então, as opções. Ó que legal que tá ficando. Bom, esse aqui foi mais fácil do que parece, né? Tem alguns gráficos que são simples, tem alguns gráficos que são mais complexos. Tudo depende de como é que você tá querendo mostrar o seu gráfico, beleza? Bom, mais uma coisa que eu vou fazer aqui só, pessoal, eu tô vendo que tem muito espaço em branco aqui, ó, mas isso é porque eu sou chato, né? Então eu posso puxar um pouquinho mais para cá, e se eu quiser deixar mais perto ainda da borda, eu posso fazer aquilo que a gente fez para o cartão. Então, clico uma vez, clico aqui na direita, geral, vou clicar em propriedades, preenchimento, eu vou tirar o preenchimento lateral esquerdo e o direito, para encaixar melhor, ó. Ó, ficou melhor já aqui dentro. Bom, tendência, pessoal, tendência é um gráfico de linhas, tá? Então, é quando a gente quer olhar no tempo. Aqui já é mais fácil. Então, eu posso clicar aqui, ó, gráfico de linhas, vou jogar ele aqui para o canto. Esse gráfico às vezes é legal você ter um pouco mais de espaço, mas aqui até que não está pequeno, então não está tão ruim. Beleza. E aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar, a gente quer analisar a tendência, ou seja, a quantidade de solicitações no tempo. Vamos dar uma olhada aqui que o chat indicou lá, né, pra gente, o que o Copilot indicou. Então ele está falando no eixo X a data de criação e o valor tem que ser no eixo Y. Então fechou. Então vamos lá, ó, clico uma vez aqui. Vou pegar aqui, ó, pessoal, dica importante. Se a sua coluna, que eu vou usar criado, né, que foi a data de criação, não for, ou melhor, não tiver esse calendário, você precisa formatar essa coluna para receber como data. Por isso que é importante você ter transformado os dados na aula anterior, para poder manipular isso já. Nesse caso, o meu já está aqui, então tá mais tranquilo fazer dessa forma. Então, eu vou colocar o eixo X aqui, e eu vou colocar aqui no eixo Y a quantidade. Beleza, está em 2026. Você pode escolher aqui, quando é o calendário, e você coloca ele aqui, você pode escolher como é que você quer que mostre. Então, nesse caso, eu vou colocar somente o dia. Aí, ó, posso ver, não, melhor, vou colocar o mês. Vamos jogar o mês porque fica mais bonitinho aí, ó. Consigo ver a quantidade de solicitações durante o período. Você pode dar o Ctrl C aqui da formatação, lá em cima, e jogar ele aqui, porque já altera para você mais rápido, né? Então, em alguns casos funciona legal, em alguns casos não funciona tão bem. Aqui funcionou legal. Na verdade, eu vou até pegar desse primeirinho aqui, porque daí ele tem a bordinha ali que eu tirei desse, né? Então tá lá, ó, que legal. Vou mudar a cor dele também, se eu quiser. Vou clicar aqui em formatar. Vou clicar aqui em linha, cor, e eu vou pegar aqui a corzinha que eu usei, ó. Olha que massa que tá ficando. Aí você vai falar para mim, pô, Léo, mas por que só tem uma em março? Porque provavelmente todas as solicitações foram criadas em março. Vamos ver aqui, ó. Tá lá, ó, tudo criado em março aqui. Vou fazer uma coisa legal com você agora, só para você ver, ó. Agora que a gente chegou nessa parte, eu vou salvar o teu arquivo, não deixa de salvar. Demorei para falar isso para você. Então salva ele aí, clica em salvar. Coloca o nome para ele, então esse aqui vai ser, por exemplo, dashboard solicitações. Eu vou escolher um lugar, eu vou manter downloads mesmo e vou salvar. Escolhe a pastinha que fizer mais sentido para você, tá bom? Então tá lá, vamos esperar um pouquinho, já tá salvo aqui, beleza? E o que eu quero mostrar para você, pessoal? É o seguinte, ó, presta atenção. Conforme você for manipulando a sua base de dados, se você clica atualizar aqui em cima, ele sempre vai buscar a última versão dos dados que estão nele. Então, se está usando Excel, está usando SharePoint, ele vai buscar, vai fazer aquela manipulação no Power Query que você viu na última aula, e aqui, eventualmente, ele já vai trazer os dados. Para isso, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar, vou acessar aqui o nosso SharePoint e vou adicionar um novo item, só para a gente ver o que vai acontecer. Então, vou colocar, por exemplo, comentário, vou colocar aqui detalhamento teste, urgência, vou colocar baixa agora, porque não tem baixa lá, responsável Bruno, aprovador Leonardo e situação, vou manter em aprovação aqui, ó. Beleza. Olha que massa, pessoal. Vou abrir de novo meu Power BI e vou atualizar os dados lá em cima, ó. Olha que legal que vai acontecer. Ele vai sincronizar, vai pegar os dados e vai buscar, ó. Atualizou. Olha que sensacional. E olha que massa isso aqui agora, ó. Tá vendo que eu tô conseguindo acompanhar no tempo agora, ó? Porque surgiu o meu em abril. Então ele já faz a distribuição certinha. É isso que eu queria mostrar para você. Vamos para os próximos aqui embaixo, mas antes eu queria te mostrar uma coisa. Olha que legal, pessoal. A gente está chegando num ponto agora que está ficando bem profissional o nosso dashboard. Imagina que legal eu poder clicar em uma dessas opções e ele filtrar tudo. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre filtros, mas olha que interessante, eu comentei isso aqui um pouquinho nas aulas anteriores. Se eu clico uma vez no gráfico, eu consigo analisar no detalhe tudo em volta dele sobre aquilo. Então, se eu clicar aqui, eu sei que curtir o vídeo, eu tive 8 solicitações, ó, tá batendo dado aqui. Dessas 3 foram aprovadas, 5 estão pendentes em aprovação. E eu posso consultar aqui, ó, tem uma amarelinha ali e tem uma em aprovação 4. Uma coisa que eu percebi, ó, adicionando um status, que foi o que eu não tinha antes da situação urgência aqui,
a baixa, tá vendo que ela tá laranja aqui? Não gosto de situação baixa e laranja. Então eu gosto de deixar tudo que é baixo uma corzinha menos impactante. Então vou deixar aqui um cinzinha, tá? Opa, fiz cagada. Ó, fez cagada, Ctrl Z, ele volta à tua última ação, beleza? Vou clicar aqui, vamos de novo em coluna, vou selecionar aqui a baixa e vou colocar um cinzinha. Aham, agora sim, hein? Pronto, foi. Beleza, pessoal, então tá lá, ó, tá ficando bem profissional o nosso dashboard. Falta pouca coisa aqui agora. Então, vamos pegar esse gráfico de baixo. Beleza, então vamos lá, ó. Pessoal, distribuição de carga de trabalho. Esse aqui a gente já viu, mas eu vou abrir de novo lá, só pra gente lembrar. Então aqui, ó, se a gente for em distribuição de carga de trabalho, eixo X é o responsável, valor contagem. Distribuição de gráfico de barra vertical. Vertical é para cima, né? Então é só a gente pegar, vou copiar esse cara que já está aqui mesmo, arrastar ele aqui para baixo, estico ele aqui até o final. E aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou encaixar ele melhorzinho aqui e vou alterar ao invés de status, eu vou colocar o nome da pessoa, né? Que é o responsável. Então tá lá, ó, já ficou bonito. Aqui eu não vou trazer urgência, só quero contagem. E agora as coluninhas estão nessa cor, vou pegar e vou só manter a mesma cor, coluna, roxinho. Beleza, olha só que massa que tá ficando isso aqui. E você vê que simples, cara, não tem nada demais aqui. Claro, tem como chegar em análises mais complexas, mas o que eu costumo dizer é o seguinte: o dado tá organizado, tá bonito, tá fácil de mexer, criar o gráfico é o de menos, entendeu? Então, falta pouca coisa pra gente trazer aqui agora. O que mais, gente, que eu vou fazer aqui agora então? Bom, pra gente fechar, falta o resumo das solicitações. Nesse caso, o que eu aconselho? Eu acho que, se não me engano, o Copilot sugeriu uma tabela e é isso mesmo que a gente vai colocar. Vai ser uma análise um pouquinho mais no detalhe ali, caso você queira ver as informações. Então eu vou colocar as coluninhas essenciais que ele está falando aqui, ó. Então, para isso, eu vou aqui em cima, tem a opçãozinha de tabela aqui, vou arrastar ela para cá, deixar ela bonitinha aqui, encaixadinha, arrasto até o final. Quais colunas que ele falou que seriam interessantes? ID, tipo solicitação, urgência. Vamos um de cada vez, ó. ID, vamos lá. Vou pegar o ID e vou jogar para cá. Tipo da solicitação, também vou jogar para cá. Ó, pode ir colocando junto aqui. Vocês vão ver, pessoal, que ele vai adicionando a tabelinha aqui e depois a gente vai mudar os nomes, tá? Esse nome que está aqui é o nome temporário, que é o nome da tua coluna. Depois a gente altera. Então, contagem, tipo solicitação. O que mais que ele falou para mim? Urgência, status. Ó, um embaixo do outro, hein? O que mais que eu consigo trazer lá? Responsável e o tempo de aprovação. Esse tempo de aprovação, pessoal, eu não tenho na base porque eu não fiz o cálculo. A gente vai chegar no final. Mas eu posso colocar já o responsável aqui. Depois que a gente criar a nova coluna, aí a gente traz isso, beleza? Então tá lá, gente, olha que massa. A coluninha, a base já ficou legal. Posso organizar o tamanho das colunas se eu quiser. Então, ó, já consigo deixar mais organizado. Pessoal, tô vendo que a coluna de D tá contagem aqui. Isso aqui não fica muito legal, porque, eventualmente, essa coluninha, na real, ele tem um número de identificação. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Colunas de número, se você não quer o número, uma contagem, né? Nesse caso, eu vou sugerir para você alterar de contagem para não resumir. E agora já funcionou, ó. Então, a gente já consegue ver toda a tabelinha aqui. Beleza? Bom, eu acho que é isso aqui. Vamos ver o que mais aqui que a gente pode fazer. Nesse caso, pessoal, a gente pode manipular essa tabelinha para deixar ela mais bonita. Vou colocar minha câmera no canto de novo aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai manipular esse cara. Então, eu vou clicar aqui em manipular. E a gente tem um monte de coisa que a gente pode usar. Então, tem alguns padrões que você pode usar, ó. Mais minimalista, cabeçalho em negrito. Então, você pode pegar, ó, tem várias opções aqui. Eu particularmente gosto de customizar. Mas eu vou deixar essa mínima, que ficou bonitinha. Vou encaixar melhor aqui a coluna. Eu tenho que trazer aquela coluna que a gente vai calcular, que é a coluna que soma, ou melhor, que pega o tempo total que o aprovador demorou para aprovar. Então aqui eu vou deixar por enquanto a data de aprovação, ó, a hora da aprovação, mas depois a gente altera, beleza? E eu vou deixar aqui somente o mês. Beleza, depois a gente altera ali, cria um cálculo para isso, beleza? Então tá lá, tá ficando bem legal, o tipo da solicitação, show de bola. Olha que massa, pessoal, que tá ficando. Eu acho que para fechar aqui, eu vou só colocar uma corzinha, trocar esse azul que tá ali, que a gente tem, que é a nossa gradezinha, borda, e eu vou trocar essa bordinha para roxo. Aí, ó, pronto. Dá para você customizar mais, deixar mais bonita essa tabelinha. Não vou entrar em detalhe agora, mas eu acho que o nosso dashboard já tá ficando muito massa, muito legal. Olha que massa isso aqui, olha que simples isso aqui, pessoal. Que fácil que tá, olha que bonito que tá isso aqui.
Então, eu já consigo analisar em tempo real, é um dashboard vivo. E para fechar, o que você pode fazer aqui, ó? Isso é uma dica legal, mas é o que a gente vai usar para fechar aqui o nosso dashboard. Vem comigo, ó. Então, o que está faltando aqui? Tá faltando esses dois cartões que eu vou fazer no finalzinho da aula, e tá faltando os filtros que vão permitir com que a gente altere ou visualize dados específicos. Então vamos lá, pessoal, a gente já não colocou um aqui em cima no comecinho da aula? Eu vou apagar ele para a gente fazer junto, agora, para a gente poder ver do zero. Para isso, a gente vai vir aqui, nessa opçãozinha aqui, ó, esse carinha aqui, segmentação de dados. Vamos arrastar ele lá no cantinho, joga ele lá para cima, ó. Vamos encaixar ele ali dentro, beleza? Vamos deixar ele aqui dentro. Você pode usar a setinha do teu teclado se quiser organizar melhor, ó. Fechou, tá organizadinho. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Aqui são os filtros, pessoal. Então a ideia do gráfico é muito parecido aqui, ó. Então eu vou colocar qual que é a coluna que eu quero usar para filtrar o meu dashboard. Então nesse caso aqui, vamos ver que eu quero filtrar, por exemplo, nesse caso é a data da criação. Vou pegar lá a data de criado e vou jogar para cá. Ó, tá lá já. Aqui ainda tá meio ruinzinho. Vamos clicar em formatar. A gente pode formatar esse nosso visual. Então aqui eu vou selecionar, por exemplo, um suspenso. Beleza, vai ficar meio esquisito, ó, tem que arrastar para baixo aqui, mas a gente vai tirar esse título. Então agora eu vou pegar, vou customizar ainda mais. Cabeçalho eu vou tirar. Olha lá que bonitinho que já ficou. E agora, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso encaixar ele melhor ali dentro. E aí, para isso, o que eu vou fazer também? Eu vou tirar esse fundo branco que ele tem ali também, ó. Então vou lá, geral, efeito e tirar o fundo branco. Tá lá, ó, já ficou bem melhor. Infelizmente, essa bordinha cinza que você tá vendo aqui, ó, vou encaixar ele melhor aqui, ela não tem como tirar desse filtro, então vai ficar uma borda dentro de borda. Mas não tem problema, né? Acho que é só um detalhe sutil. Então eu vou continuar aqui. Então, beleza. E olha só que massa agora. Com o filtro eu posso ver todas as datas. E com base na data eu posso filtrar para analisar todos os dados de uma vez só. Acabei de perceber que eu não alterei o nome das colunas. A gente altera já, tudo bem. Então tá lá, ó. Datinha tá aqui. Você fala para mim, Thalia, mas eu não quero ver dessa forma, eu quero ver de outra forma. Faz o seguinte, ó. Lá na direita, como ele é um calendáriozinho, você pode clicar essa setinha aqui e hierarquia de datas. E aí você pode escolher como é que você quer visualizar. Ó, se eu clicar uma vez lá, ele vai aparecendo o que eu quero ver. Nesse caso, eu vou tirar o trimestre e vou deixar ano, mês e dia. Então tá lá, ó, o ano, qual que é o mês que eu quero ver, março, eu posso escolher um dia específico para ver como é que foi o desempenho durante esses dias. Beleza? Então acho que aqui tá legal. Aqui, ó, no dia 24 tivemos 8, que acho que foi quando eu criei todos. Eu posso trazer todos aqui, beleza? Então 2026 está aí. Boa. Vamos lá então. O que mais que a gente pode trazer aqui, ó? Ctrl C. Vamos jogar um Ctrl V para cá. E agora eu quero trazer a minha coluninha, vou encaixar melhor ali. Urgência. Então eu vou tirar aqui, vou jogar a urgência lá para dentro. E tá lá, ó, tudo que é baixa. Já traz para mim automaticamente. Olha que bonito. Olha que massa que a gente consegue chegar nessa visualização. Ah, alta. Olha que interessante. Putz, já consigo ver que tá tudo em alta aqui, tudo que tá para baixo tá em alta, a tabelinha ali embaixo. Então, aqui a gente tem muita informação e a média da mesma forma. Beleza, pessoal, para acabar aqui, ó, vamos lá, para status mesma coisa, vamos fazer rapidinho aqui. Encaixa ele lá, deixa ele bonitinho aqui. Beleza. Vamos clicar, vou tirar, vou jogar o status para dentro. Beleza. Ctrl C, Ctrl V, vamos jogar o responsável ali também. Aí, ó. Joga agora, tira esse cara, vamos jogar o responsável para dentro. Beleza, olha lá. Leonardo, consigo ver tudo, todos os solicitantes. E para fechar, o tipo da solicitação. Pessoal, sério, isso aqui tá ficando muito fera. Se você assistiu todas as aulas que eu fiz sobre Power Platform aqui, todos os módulos, você tá chegando aqui nesse ponto com sangue no olho, com muito ouro para você. Olha o dashboard que a gente está criando aqui junto, fácil, cara. Então, beleza. Tipo da solicitação, vou tirar o campo e vou trazer lá em cima, ó. Show de bola. Qual que é a solicitação? Se inscreva no canal. Já consigo ver o dashboard filtrando inteiro. Olha que da hora, cara. Pessoal, acho que aqui a gente consegue acabar toda essa parte. Falta esses dois que eu vou fazer agora no finalzinho. Mas aqui a gente já consegue chegar numa visualização bem legal sobre o seu dashboard. Então, para fechar, eu vou ajustar as coluninhas aqui embaixo. Vou clicar uma vez na tabela. E vou fazer o seguinte, ó. Aqui, nas colunas, na primeira visão, em coluna, você pode clicar duas vezes no nome. Só ajustar ali, ó. Tipo solicitação. Vou renomear duas vezes urgência aqui também, ó. Clica duas vezes. Vamos arrumar aqui, dar um Enter para ele poder carregar. Responsável. Beleza. E a data e hora da aprovação, né? Nesse caso, eu não estou conseguindo. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Hora da aprovação.
Se ele não deixar aqui, nesse caso, acho que eu vou ter que fazer o seguinte, vou mudar o nome aqui mesmo, clica 2 vezes, ora aprovacão, aprovação, beleza, e agora eu vou arrastar ali para dentro, também dá para fazer ali no canto, tá? Beleza, vou tirar o trimestre e pronto. Organiza um pouquinho melhor, para caber melhor aqui, ó, a urgência, o ID, aí também eu vou deixar somente o mês por enquanto, depois a gente faz o cálculo. Tá lá, ó. Beleza, pessoal, olha que legal que ficou esse dashboard. Imagina que massa você ter isso aqui para a tua empresa. Cara, isso aqui é fera demais. Claro que aqui é uma visualização mais simples, mas já fica bonito, já fica interativo, você já consegue chegar em alguns dados. Tem cálculos específicos, que vai envolver um cálculo mais complexo, mas o basicão você já consegue trazer de uma forma bem fácil aqui, tá? Então, para fechar, eu vou chegar nesses dois cálculos aqui e eu vou adicionar a coluna de cálculo entre os dois aqui. Então, para a gente chegar nessa parte, a gente vai ter um conceitozinho um pouquinho mais avançado. Vou explicar super breve aqui. Na próxima aula, falando de DAX, a gente entra em detalhe para chegar nesses cálculos específicos. E aí a gente vai trazer um módulo ali, uma aula só para chegar nesses cálculos, beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, ó, pessoal? Percentual de urgência alta. O que a gente pode fazer aqui? Bom, nesse caso, a gente vai ter que criar um cálculo para ele poder chegar nisso. E para chegar nesse cálculo, a gente tem duas formas. Ou a gente pode criar uma medida, que é um cálculo rápido, ou a gente pode ir lá na nossa base e adicionar uma coluna. Nesse caso, eu vou adicionar aqui uma medida, que é um cálculo rapidinho aqui para a gente. E para isso, pessoal, eu vou usar o Copilot, porque é mais rápido de a gente chegar. Mas resumindo, o que você vai ter que fazer? Ó? Você tem que clicar aqui, ó, nova medida. Quando você clicar, ele vai aparecer aqui para você, ó, tanto lá em cima quanto na direita aqui, uma opção de você colocar um cálculo, fazer um cálculo. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, percentual urgência alta. Ah, e aí você pode colocar aqui o que esse cara vai ser. Como é que a gente chega nesse cálculo, pessoal? E aqui envolve uma matemáticazinha. Então, eu quero fazer o quê? Eu quero dividir um pelo outro. Então, esse cálculo é muito simples. Eu posso usar uma formulazinha que se chama dividir. Beleza? E aí, esse dividir, eu posso selecionar duas colunas. Então, eu quero dividir o quê pelo quê? Então, nesse caso, eu quero dividir a coluna urgência barra alta pelo total. E aí, para isso, eu falei que eu vou usar o Copilot, né? Então, a gente tem que dividir. E aí, eu vou pedir isso para o meu Copilot lá. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou falar para ele assim, ó. Chat, quero um cálculo para chegar no percentual. Vamos pegar aqui, ó. Percentual de urgência em alta. Beleza, eu vou colocar o percentual urgência alta. E aqui eu sei que eu vou usar o divide. Eu vou falar para ele só ajustar a fórmula. Então, ajuste essa fórmula em uma medida. Tá? Aqui eu não vou entrar tanto em detalhe, tá, pessoal? Mas essas fórmulas são DAX. É o que a gente usa para poder chegar nos cálculos. A maior parte das vezes eu uso o Copilot porque é mais fácil. E eu vou dizer que tem tanta fórmula que eu nem decoro mais. Então, você que vai usar Power Platform aí, você vai ver que tem fórmula para tudo. Então, algumas você tem que usar a inteligência artificial, né? Você não é um livro de história. Então, vem comigo, ó. Eu vou fazer o seguinte, quais são as colunas que eu vou usar? Bom, eu tenho essas colunas aqui. Ele já sabe que urgência é o que eu preciso. Então, eu vou tirar um print aqui para ele das minhas colunas. Vou para lá. E eu vou falar o seguinte, ó. Olhe as minhas colunas, mas basicamente preciso da coluna urgência e alta. Alta como resultado barra valor, né? Então, é isso aqui que a gente precisa. Por que eu estou dando as colunas? Porque provavelmente ele vai indicar eu usar uma outra coluna para poder usar o cálculo. Então, deixa o chat escolher. Vamos ver se faz sentido o que ele está falando aqui. E aí a gente chega na conclusão, ó. Vamos ver o que ele está passando para a gente, ó. Então, ele está usando aqui urgência alta, dividir o calculate, beleza? Contagem de linhas, alta, pelo total. Tá certo, a forma tá certa. Se falar para mim, Thalia, mas eu não entendi. Fica tranquilo, isso aqui não é aula de DAX e também você não precisa decorar. O importante é você usar a fórmula, testar e ver se funcionou. Beleza? Então vamos jogar para cá, ó, copia o cartãozinho. Vamos tirar ele aqui. A gente criou um novo cálculo, então ele foi para cá, ó, urgência alta e joga para dentro. E tá lá, pessoal, 45%. Faz sentido? Faz, porque a gente tinha visto que era 7 de 15. Vamos ver quanto que tá agora, na verdade. Vamos contar aqui, ó. A gente tem quantas altas, né? Putz, tem que fazer agora, tem que trazer, ó. Para tirar a prova real, vou colocar um cartão aqui. Beleza. Vou colocar a quantidade de Ds. Ah, o ID eu já sei que é 16. Então, vou colocar o seguinte. Eu vou colocar o ID, só que eu vou colocar um filtro nele para ver quantos que estão no status de... Olha só, come bola.
esse cara aqui eu tenho que tirar o status de aprovação, ó. Haha, percebi, esse cara acabou ficando um filtro. Então, ó, presta atenção, hein? Eu copiei esse cara e colei para cá, foi com a aprovação, tá? Então toma cuidado, beleza? Então esse cara tá aqui, esse cara eu tô usando só de prova real, beleza? Então eu tenho quantos aqui, ó? Vou tirar o status, eu vou jogar a urgência para ver quantos em urgência eu tenho alta. Então tá, eu tenho 7, 7 de 16. Vamos fazer a conta na calculadora para ver se tá certo, aquele 0,44 ali? Vamos fazer aqui, ó. Então, eu quero o quê? Eu quero 7 dividido por 16, que dá 0,43. Ele arredondou aqui, tá? Então, beleza, tá aqui. Como é que eu mostro isso aqui em percentual? Pessoal, é muito simples. Na sua medida, clica uma vez nela aqui, ó. Lá em cima, você vai clicar percentual e você vai diminuir para 0. Beleza? Agora fechou, ó. Agora a gente tem a nossa medidinha bonitinha ali, tá? Eu arredondei, né? Você pode deixar com mais casas decimais se você quiser, beleza? Bom, nesse caso eu vou adicionar uma casa decimal só para ele pegar melhor ali, ó, e já dar uma arredondadinha, mas não tanto, tá bom? Show de bola. E para fechar, o tempo médio de aprovação, que é o cálculo que a gente vai usar para trazer para cá também. Nesse caso, pessoal, a gente pode criar uma medida? Pode, mas eu vou usar uma coluna calculada, que eu vou falar isso na próxima aula, tá? Então não se preocupa tanto, tá? Eu vou clicar aqui, vou aqui para minha basezinha, vou fazer o seguinte, eu vou abaixar esse cara para enxergar um pouquinho melhor. Vou clicar em ferramentas da tabela e vou clicar nova coluna, porque eu vou criar uma nova coluna para minha base de dados aqui dentro do Power BI. Lembrando que ele não altera o seu Excel ou a base que você está usando, tá? E aqui, pessoal, vou fazer o seguinte, vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu quero que ele subtraia a coluna criado para a coluna hora aprovação. Olha só, eu percebi que a minha coluna criado, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ela tá, ó, isso é um ponto importante, pessoal. Às vezes, dependendo de como é que tá a sua coluna criado, ele tá trazendo as horas, o meu não tá. Então, o meu tá em short date. Mas se eu quiser trazer a hora para fazer o cálculo, você pode clicar aqui também, ó. Beleza? Então você pode fazer a alteração. Nessa área daqui é onde você manipula as colunas. Não queria entrar tanto em detalhe para chegar nesse ponto, mas já estou falando para você. Então você pode manipular aqui também o formato que você quer que ele fique, ó. E aí acho que dependendo disso aqui, vai impactar o seu dashboard aqui também. Tua data de criação às vezes pode ser que zique ali, tá bom? Mas tá bom, vamos lá. Estou usando a data e hora aqui só para a gente poder fazer o cálculo. Então agora o que eu vou fazer, ó? Vou pedir para o chat me passar qual que é a fórmula que eu uso para eu chegar nisso. Eu consigo fazer o cálculo, eles podem subtrair uma data pela outra, mas vou pedir para ele criar aqui para mim também, para já agilizar. Então, chat, me ajude a chegar no tempo de aprovação entre as colunas criação e data da aprovação. Tirei um print para ele, vou mandar para cá e vamos chegar nesse cálculo. De novo, tem muita gente que vai me apedrejar falando que eu estou usando inteligência artificial para tudo. Pessoal, para o Power BI funciona muito bem. Tá? Tem algumas ferramentas que não tem tanto conhecimento na internet ainda, por exemplo, o Power Apps, que ele se bate um pouco, mas o Power BI não tem jeito, cara, ele ajuda demais. Então tá lá, ó, cheguei aqui, vou copiar esse cara, beleza, tá trazendo em horas, ó, é importante ver que ele tá trazendo a diferença em horas, o que não é tão ruim também, né? Se quiser trazer em minutos, pode trazer em minutos. Então faz o seguinte, venho pra cá, nova coluna, e vou dar um Ctrl V, beleza? Então tá lá, tempo de aprovação em horas. Ctrl V. Tô vendo aqui que ele está trazendo 292 para todos. Já não sei se está certo esse cara. Preciso dar uma verificada, ó. Tô vendo que tem uns que demorou mais para aprovar, tem alguns que foram mais rápidos. Eu tô achando que ele está fazendo errado. Nesse caso, pessoal, o que eu faço? Eu peço para ele refazer, falando que ele não chegou no cálculo certo, tá? Então vou fazer o seguinte, vou pegar para ele e vou falar, ó, não deu certo o cálculo. Ficou tudo igual. Tô fazendo em tempo real aqui mesmo para vocês verem, eu não tô nem pensando. Tô nem pensando para analisar as formas, para você ver que mesmo no nível básico você consegue chegar. Só que você tem que ter seu critério, você tem que ter uma análise crítica, né, ó. 292 faz sentido para todos? 292 horas, vamos ver aqui, ó. Opa, tava olhando a coluna errada, né? Come bola. Vamos trazer aqui, ó, tá vendo o horário da aprovação, ó? 30 do 3, 10 horas da manhã. Quanto que criou? 23 do 3. Bom, talvez demorou um pouquinho mais. Mas como é que deu tudo igual se todos eles foram criados meio próximos daqui e a hora foi diferente? Você tem que usar teu senso crítico, né? Dá uma olhada, pensa um pouco. Vamos ver o que ele falou aqui, ó. Seu cálculo usa parará, parará. Em medidas, o mais respeita o contexto visual. Aí, ó. Viu só? Então, aqui, agora acho que faz sentido, ó. Tá usando só um date diff, sem usar max, sem usar nada. Bom, eu acho que agora ficou melhor. Vamos fazer um teste.
clico na minha coluninha que eu criei aqui, dou Ctrl A, Ctrl V, para ele dar uma manipulada. Agora ficou bom. Aí, ó, trouxe a horinha certinha pra gente. Certeza que tá certo, ó. 4, 3, você pode fazer o cálculo, mas é isso aqui, ó. E o que não tem cálculo, ele não traz nada. Pessoal, e agora? O que a gente faz? Agora fechou. Vou copiar esse carinha aqui. Vou dar um Ctrl V aqui para dentro. Beleza. Vou apagar esse cara aqui. E eu vou jogar para dentro o quê? Eu vou jogar para dentro a nova coluna que eu criei. Que foi basicamente o quê? Tempo de aprovação, ó. Colunas que eu criei. Tem esse sinalzinho aqui, ó. Beleza. Jogo para dentro. 2000. Tá trazendo a soma aqui. Não quero soma. Quero média. Aí, ó. Então tá lá, ó, a gente tem o tempo médio aqui dentro do nosso cartãozinho. Tá vendo que não está arredondando? Você poderia arredondar também, caso você queira clicar aqui o resumo. Então eu posso trazer a média dele aqui já, naturalmente, se eu quiser, né? E eu posso fazer o seguinte, eu posso clicar aqui, tipo de dados decimal, porque é uma média, e eu posso colocar aqui 0. Olha lá, já arredondou, beleza? Então tá aí, pessoal. Eu acho que o nosso dashboard está pronto. Vou adicionar aqui embaixo também a coluna, só para a gente ter ali também. Então, ó, vou tirar o mês aqui. Vou colocar aqui a média de tempo de aprovação, né? Média de tempo APR. Aí, ó. APRV. Aí, pronto. Vou encaixar um pouquinho melhor a tabelinha aqui no canto. Essa aula é completa, hein? Pelo amor de Deus. Se você não deixar o like aqui, eu vou ficar muito chateado. Beleza, tá aí, ó. Média de tempo, aprovação. Então tá lá, a gente tem quantidade de horas para cada tipo de processo. Lembrando que aqui ele está aprovado, pessoal. Tá? Ele está aprovado. Eu estou vendo que ele está aprovado por quê? Porque é isso aqui, na real, eu acho que eu cliquei alguma coisa que está filtrando a aprovação aqui, não é possível. Descobri o que estava acontecendo. Na verdade, ele está como média aqui, ó. Então, nesse caso, pode clicar aqui e deixa como não resumir. Tá aí, ó, pronto. Já vai trazer tudo para você aqui, ó, no detalhe. Beleza? Vou mudar um pouco melhor esse tempo aqui, ó. Vou colocar média tempo, aprovação. Aí já fica melhor, mais organizadinho. Fechou, pessoal. Dashboard concluído. Agora eu te pergunto, o que você acha desse dashboard? Você acha que ficou bom isso aqui? Dá uma olhada para isso aqui, cara. Olha que sensacional esse dashboard. Olha que simples. Imagina o tempo que a gente gastou criando isso aqui. Então, de novo, eu espero que você tenha curtido esse vídeo aqui, porque, pelo amor de Deus, isso aqui ficou sensacional. Data de criação, dia 16, não tem nada. Urgência, tudo que é média, tudo que é baixo aqui, ó. Olha esse filtro, olha que massa você vê no detalhe aqui tudo que está acontecendo. Cara, isso aqui é sensacional, tá? Então, se você gostou do vídeo, por favor, curta. Próxima aula a gente vai falar de DAX. E para fechar, pessoal, o que eu vou falar para você agora que você criou do seu dashboard? Vamos publicar ele. Você vai fazer o seguinte, ó, você vai clicar aqui em cima em publicar e você vai jogar ele lá para o seu Power BI Web, para ter ele lá. Eu já expliquei nesse contexto, ó, a minha conta não está conectada, deixa eu conectar aqui rapidinho. Beleza, conectei aqui. Vou publicar esse meu Power BI, que está pronto aqui, lá no meu Workspace, que é o Power BI da web, e lá é onde você consegue compartilhar esse relatório com outras pessoas e usar até um pouco melhor, ele não fica o arquivo no teu computador. Para isso, eu vou abrir lá o meu Power BI, para isso eu vou acessar qualquer ferramenta aqui, Power BIzinho aqui, e vamos ver ele no detalhe agora, mas isso aqui ficou fera demais, cara, fera demais. Vamos ver aqui, ó. Não lembro qual que foi o nome que eu criei, foi Dashboard Solicitações. Vou clicar aqui em Workspace, meu Workspace, e vamos tentar achar esse Dashboard Solicitações aqui. Olha lá, achei ele aqui. Se você quiser visualizar de outra forma, você pode clicar aqui no cantinho assim. Beleza. E eu vou achar ele aqui, ó, Dashboard Solicitações. Vou pegar esse amarelinho aqui. Olha lá que sensacional, cara. E tá aqui, ó. Tá na web agora, o arquivo tá disponível aqui para eu trabalhar. Foi fácil criar esse cara, vamos dizer, não foi difícil. E agora eu tô conseguindo analisar no detalhe tudo que eu preciso saber sobre a operação. Todas as solicitações, tudo que foi aprovado, tudo que tá em aprovação. Então eu sei que tem 11 em aprovação. Putz, tem que tomar alguma ação em cima disso, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Eu mostrei uma ideia que você pode usar aí para poder trabalhar em cima, criar um dashboard. Eu sei que é muito conteúdo, mas você vai seguindo os passos ali, você vê que funciona legal, você vai aprendendo, né? Então, tá aí mais uma dica, mais uma aula completa para você dominar as ferramentas da Microsoft.
Bom, agora você viu como transformar os dados em um dashboard simples e organizado que faça sentido para a sua área. Só que você viu que falta um passo ainda. Então é o seguinte, no próximo vídeo eu vou te mostrar como ir além do básico e começar a criar indicadores de verdade utilizando DAX dentro do seu Power BI e com uma pitada extra de inteligência artificial. Porque aqui você já tem visualização, mas ainda está faltando uma análise mais completa. Então, se você está gostando desse tipo de conteúdo e quer aplicar isso na prática aí na sua empresa, já curte esse vídeo, compartilha para quem você sabe que também precisa disso. E se você quiser dar um próximo passo, você tem dois caminhos. Você pode seguir o primeiro caminho com um treinamento corporativo ou até um desenvolvimento para a sua empresa, e isso você pode contar com a Slim, a nossa empresa aqui, a gente também desenvolve esse tipo de solução. Ou se você quiser se especializar e aprender a ferramenta num ecossistema completo da Power Platform que eu tanto falo aqui no canal, você pode entrar aqui na descrição, tem um link completo ali para você seguir esse caminho e aprender mais. Então, de novo, não se esquece, se inscreva no canal, curte o vídeo e eu te vejo num próximo vídeo. Caso você não queira perder nenhuma aula, a playlist está aqui na descrição, beleza? Te vejo no próximo vídeo e até mais.